Pessoal, depois da execução das luvas em ponto escama, eu não podia deixar de fazer uma gola para acompanhar esta execução. Então, assim, novamente nós utilizaremos lã. Eu aqui venho com uma lã que é importada, então assim, não vamos encontrar facilmente por aqui. E você que não tiver esta lã, você poderá utilizar, por exemplo, a lã alfazema, para quem quiser algo 100% algodão. Ou ainda, outra indicação minha é utilizar a lírio, aonde você vai ter todo aquele toque delicado, todo aquele brilho do próprio fio, que é uma qualidade da composição que também tem merino. Então, realmente são fios diferenciados neste caso. E você pode optar por um deles, porque mesmo não tendo este fio em específico, você vai estar muito bem acompanhada nesta execução. Para iniciar, utilizaremos a agulha para crochê 4 milímetros e na continuidade do trabalho, nós utilizaremos a 3,5. Ok? Então é o seguinte, vamos separar os nossos materiais e vamos iniciar a nossa execução. Com a agulha 4, você executará um cordão de correntinhas, aonde você deverá obter pelo menos 80 centímetros, podendo alcançar até 1 metro. Uma informação que eu não dei a vocês ainda há pouco é a quantidade de fio que você vai utilizar. Então vai funcionar da seguinte maneira. Para você executar uma peça com o tamanho aqui apresentado, você vai utilizar até 200 gramas de fio. Se você desejar uma peça mais comprida ou mais larga, essa quantidade de fio aumenta. Então, assim, você precisa partir do que estamos apresentando aqui. Para o que aqui será feito, 200 gramas. Se for menor, menos fio. Se você quiser algo um pouco maior, um pouco mais de fio. Tá joia? Então eu vou executar o meu cordão de correntinhas por completo e eu volto aqui para continuar a execução com vocês. Após você ter obtido o seu cordão de correntinhas, você passará então a executar com a agulha 3,5. Então você não mais usará a 4. A nossa primeira carreira, ela sempre será, neste caso, a carreira que receberá a escama. Então, você vai fazer da seguinte forma, você vai laçar e você vai contar 1, 2 e 3 pontos. No quarto, você passará a agulha e você fará um ponto alto. Nós vamos trabalhar estes 2 pontos como se eles fossem uma grade para receber a escama, tá? Então, na continuidade, você faz 1 e 2 correntinhas e você laça. Na base, você tem que contar 1 e 2 correntinhas. Você vai pular esses pontos. Na terceira correntinha, você vai fazer o seu ponto alto. Então, você vê aqui o primeiro ponto alto, laço de novo e no mesmo ponto de base, o segundo ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço e na base eu conto 1 e 2 pontos. No terceiro eu trabalho de novo os 2 pontos altos que são executados no mesmo ponto de base. Bom, a primeira carreira, que é esta execução do início ao fim, vai receber as nossas escamas. Então, eu vou executar ela por completo e depois eu retorno aqui para iniciar o que é a nossa primeira carreira em ponto escama juntas. Uma vez que você tenha feito, então, toda a grade que vai receber o ponto escama, nós vamos iniciar este processo. Nós iniciamos fazendo um cordão com 3 correntinhas. Então, aqui você tem as 3 correntinhas. Vire o trabalho e já lace. Nesses 2 pontos altos, começamos a trabalhar
a escama. Então, você passará a agulha pelo primeiro, puxará uma laçada para fora e fará aqui o seu ponto alto. Novamente, você laçará, passará pelo mesmo ponto e trabalhará o seu segundo ponto alto. Laçará, mesmo lugar, e trabalhará o terceiro ponto alto. E você finaliza com o quarto ponto alto. Minha gente, por nós termos o cordão das 3 correntinhas, a primeira parte da primeira escama sempre é feita com 4 pontos altos somente. Você laça, novamente busca o outro ponto que está aqui no aguardo e começa a trabalhar os pontos altos. Neste caso, já não são mais 4, aqui já serão 5. Então, você vê o segundo, agora o terceiro, o quarto e finalizando com o quinto. Lace e observe, você pulará uma dupla de pontos altos e irá para a próxima. Então, iniciando novamente a quantidade de pontos altos. Lembrando que aqui, novamente, você trabalha 5. Pessoal, nós temos que executar desta forma até o final desta carreira. E eu irei até lá. Assim que eu alcançar o final, eu volto aqui, encerro com vocês e inicio a próxima carreira com vocês também. Bom, uma vez que você tenha encerrado a primeira carreira de escamas, nós precisaremos então novamente iniciar aquele processo aonde a carreira executada é esta, aonde são feitos os pontos altos que receberão o ponto escama. Minha gente, diferentemente da execução do ponto escama nas luvas, aqui, a execução não é circular. Aqui nós temos carreiras de idas e de voltas. Então, o que vai acontecer? Toda carreira de volta é ponto escama. E toda carreira de ida é a estrutura que recebe o ponto escama. Então, o que vai acontecer aqui? Eu terei que virar o trabalho. E ao contrário do que acontecia na execução circular, aonde nós tínhamos a posição da agulha exatamente no ponto aonde se iniciava o próximo jogo de 2 pontos altos, aqui eu preciso andar. Eu estou na ponta da execução e eu preciso fazer aqui o jogo de 2 pontos altos. Então, assim, olha, nós faremos uma correntinha e viraremos o nosso trabalho. Como eu tenho ponto alto, eu tenho um nozinho no meio do ponto. Neste nozinho eu passo a minha agulha e eu puxo uma laçada. Olha aqui a situação, ó. E aqui eu arremato. O ideal é que você mantenha sempre o fio, a laçada, o ponto frouxo. A partir deste ponto eu já posso vir para o meio e trabalhar aqui, no caso, um ponto baixo. Então, o ponto baixo me traz para o ponto aonde eu trabalharei 2 pontos altos. Então, aqui, já com o ponto baixo contando como um ponto, eu faço o segundo e o terceiro ponto que dão a altura para a execução. Eu laço e eu continuo fazendo aqui no mesmo ponto um novo ponto alto. Faço 2 correntinhas de espaçamento, laço e veja, aqui entre os 2 pontos altos que não receberam escama, novamente eu trabalho ponto alto. Lembrando que são 2 no mesmo ponto de base. 2 correntinhas, laço e na escama eu trabalho 2 pontos altos. Então, perceba que no intervalo da escama, eu trabalho os 2 pontos altos. Novamente, só pegar aqui o fio, porque ele deu uma bagunçada aqui na situação. Eu faço as 2 correntinhas, eu laço e novamente no intervalo que não teve escama, trabalho 2 pontos altos. E assim, sucessivamente, até o final desta carreira.